Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós começaremos a apostila do quarto bimestre, a apostila de número 7. Vocês deverão abrir no capítulo 1, na página 6. Viva a diferença! Seguindo, nós vamos ver lá na página 8. Vamos começar. Quem gosta de brincar com menino ou com menina? Será que tem gente que só brinca com criança do mesmo sexo? Vamos conhecer a história da Carol. Carol, meninas e meninos. É injusto. Por que a gente não pode ser melhor amigo um do outro? Não pode? Fica todo mundo dizendo que a gente tá namorando. Só porque você é menino e eu menina? Acho isso uma palhaçada. Eu também. Din dom. Agora podemos começar a amizade ou um show de circo. Seguindo na página 9, a gente teria aí o vamos discutir o texto. Como não estamos na sala de aula, nós vamos lá para o lendo e descobrindo, tá bom? Meninos e meninas. Brincar com bonecas, gostar das cores rosas e lilás e usar roupas nesse tom. Rir alto, ter cabelos bem curtos, lavar o carro junto de um adulto, subir em árvores, jogar futebol, dançar balé, andar de bicicleta, lavar, secar e guardar a louça, usar bermudões, ter cabelos longos, usar boné, chorar quando se machuca. Então, essa atividade era para a gente poder construir um quadro, né? Se a gente tivesse em sala de aula, anotando em qual lugar do quadro a professora poderia anotar cada uma delas. Então, a professora separaria entre meninos e meninas, mas a gente não está junto. Então, nós vamos seguir lá na página 10. Leitura 1. Normalmente, os adultos costumam dizer: menino e menina são diferentes um dos outros. Menino é mais esperto, agitado, corajoso, destemido à beça, forte como o papai. Menina é mais obediente, mais sensível, mais comportada, boazinha como a mamãe. E aí? Quando o menino é mais obediente, dizem logo que ele é bobão. Se é mais sensível, parece mulherzinha. Quando a menina é mais valente, dizem: essa menina parece um menino. Se ela é mais desinibida, essa garota está muito saidinha. Muita gente fala que os meninos são superiores às meninas. Homem se vira em qualquer lugar. E as meninas, elas são muito chatas, choram à toa. Não é verdade. O que acontece é que as pessoas são diferentes umas das outras e podem pensar diferente também. Assim como há pessoas altas, magras, baixas ou gordas, há aquelas que são mais corajosas, medrosas ou indefesas. Essa diferença existe de pessoa para pessoa, e não é porque é menino ou menina. Não é por ser menino, não é por serem meninos que todos vão ser iguais, ou por serem meninas que todas terão o mesmo jeito. Você pode ter amigos diferentes, mas nada disso os faz superiores ou inferiores a você. O que devemos fazer é aceitar e respeitar as pessoas como elas são. Então, é um texto do Marcos Ribeiro, Menino Brinca de Boneca, da editora Moderna 2011, página de 8 a 13. Então, lá na página anterior, se a gente tivesse em sala de aula, a gente poderia separar, né, o que são coisas de meninos e meninas. Quem que brinca com bonecas? Quem que gosta das cores rosa, lilás e usar roupas nesse tom? Então, segundo o texto que nós acabamos de ler, o menino pode brincar de boneca, assim como a menina pode ter cabelo curto. A menina também pode ajudar a lavar o carro junto com o adulto, né? Tem meninos que dançam balé, tem meninos que lavam, secam e guardam a louça, que ajudam a mãe. Tem meninas que gostam de usar bermudões. Então isso independe se é menino ou menina. As pessoas são diferentes, né? E elas devem ser respeitadas. Seguindo,
Vamos entender o texto? Número 1. Dê um título sugestivo ao texto. Então, o texto que eu acabei de ler, como vocês acham que deveria chamar esse texto? Então, cada um vai colocar a sua resposta pessoal. Número 2. Você conhece o sinal de pontuação apresentado a seguir? Então, ele é chamado de aspas, né? Que são esses dois tracinhos no início da frase e no final da frase. Algumas frases do texto lido são escritas entre aspas. Forte como o papai, boazinha como a mamãe. Releia o texto novamente e sublinhe outros exemplos de uso de aspas. Então, vai voltar lá no texto e vou grifar embaixo da frase onde aparece as aspas. Letra B. Você sabe por que explicar por que essas frases foram colocadas entre aspas, né? Então, alguns de vocês podem não saber. Então, a professora vai dizer. Então, normalmente, as aspas são usadas para destacar as palavras, as expressões ou opiniões no texto estudado. Então, é para deixar a frase em destaque. É isso que vai responder na letrinha B. Continuando, enriquecendo o vocabulário. As palavras a seguir estão presentes num texto lido. Escreva sinônimos para cada uma delas. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Então, nós temos aí, letra A, esperto. Então, quem é esperto? Ele também, né, uma palavra que tem o mesmo significado que esperto, posso colocar aí inteligente, sabido. Vocês vão colocar uma palavra que tem o mesmo significado de destemido, na letra B. Letra C, corajoso. Letra D, desinibido. Letra E, sensível. Então, são palavrinhas que têm o mesmo significado. Já na número 2... Agora, escreva antônimos para as seguintes palavras, também que são retiradas do texto. Então, antônimos são palavras com significado contrário. Então, eu tenho aí na primeira letrinha, na letra A, esperto, né? Então, se a pessoa não é esperta, ela pode ser tola, né? Pode ser bobo, né? Então, eu vou colocar o contrário de desinibido. Letra C, de corajoso. Letra D, melhor. Letra E, superior. Letra F, forte. Então, na número 2, são palavras com significados contrários. Agora, nós vamos pular lá para a página 14. Na número 1, leia os verbetes de dicionário. Então, são as palavrinhas com os significados que aparecem no dicionário. Futebol. Então, nós temos lá, jogo entre dois grupos de 11 jogadores em campo retangular, durante o qual cada grupo procura chutar a bola para dentro da baliza da equipe adversária, sem o uso das mãos, tantas vezes quanto forem possíveis, durante os 90 minutos de prática. Quem dirige o jogo é o juiz, auxiliado pelos bandeirinhas, que são os juízes de linha. Balípodo. Ludopédio. Então, esse é o significado da palavrinha futebol. A palavrinha boneca. Boneca. Figura de pano, madeira, plástico ou outro material com forma feminina, usada geralmente como brinquedo infantil ou como elemento decorativo. Seguindo na página 15, nós temos na letra A. O que significam os pontos colocados nas palavras futebol e boneca? Então, no dicionário, eles colocam os pontinhos para quê, né? Para indicar o quê. Na letra B, qual é a classificação das palavras futebol e boneca quanto ao número de sílabas? Então, vocês já estudaram a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Quando a palavra tem uma sílaba só, ela é chamada de monossílaba. Quando ela tem duas, dissílaba. Quando ela tem três, ela é chamada de trissílaba. Quando ela tem 4 ou mais sílabas, ela é chamada de polissílaba. Então, a palavrinha futebol e boneca, ela é o quê? Então, vocês vão escrever aí.
Na letra C, em cada palavra foi sublinhada, ou seja, foi passado um tracinho embaixo de uma sílaba. Quais são? Quais são e por que, né, que você acha que foi grifada, sublinhada essa sílaba da palavra? Então, nós temos lá futebol, então a sílaba que foi sublinhada foi bol. E na palavrinha boneca, a sílaba que foi sublinhada foi né. Então, vocês vão colocar aí. Na número 2, leia em voz alta as palavras. Então, eu tenho brincadeiras, meninas, dançar, bicicleta, chorar e cabelo. Você percebeu que todas essas palavras têm uma sílaba pronunciada com mais força? Então, assim, quando a gente está em sala de aula, eu costumo falar para os meus alunos como que a gente encontra a sílaba mais forte das palavras. Quando alguém vai na casa de um amiguinho e vai chamar esse amiguinho para brincar, a gente chama pelo nome, né? Então, por exemplo, se eu for lá na casa da Mariana, né? Então, eu vou bater palma lá na casa da Mariana e vou chamar Mariana. Então, qual foi a sílaba que saiu mais longa, mais comprida, né? Então, vou repetir, ó. Mariana. Então, eu demorei mais tempo para falar o ã. Então, o ã é a sílaba mais forte do nome da Mariana. Se eu for lá na casa, vamos pegar essas palavrinhas aí, ó. Se eu fosse chamar bicicleta para brincar. Então, vou chamar bicicleta. Bicicleta. Então, qual que saiu mais longa, né? Quando eu chamei. Então, vou repetir, ó. Bicicleta. Então, a sílaba forte da palavrinha bicicleta é o clé, tá bom? Então, vocês vão fazer isso com as outras palavrinhas aí que estão nos quadros. Aí, vai separar a sílaba e você pode circular, destacar a sílaba que você achou mais forte, tá? Em cada palavra, uma sílaba mais forte, pronunciada com mais intensidade. Por isso que quando a gente chama a palavrinha, essa sílaba fica mais comprida, tá? Então, essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Seguindo, classificação quanto à posição da sílaba tônica. Então, aí nós temos uma tirinha da turma da Mônica. Parabéns pra vô. Então, o que a Magali tá fazendo aí? Enquanto eles estão comendo, né? Eles estão cantando parabéns, a Magali já comeu o bolo inteiro. Quem são os personagens da tirinha? Então, apareceram aí 4 personagens que vocês devem conhecer. Coloque o nome dos 4 personagens. O que eles estão fazendo? Na letra C. O que quer dizer chompe? Que é o som que a Magali tá emitindo aí. O que ela tá fazendo? Letra D. Qual é a palavra da tirinha que aparece separada em sílabas? Então, tem uma palavra que está separada em sílabas, aí eles estão cantando e separou em sílabas. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Então, da palavrinha que apareceu lá separada em sílabas, qual que é a sílaba mais forte? Lembra que a professora falou para chamar? Então, chama a palavrinha e vê aquela que ficou comprida, né? Que demorou mais para ser pronunciada. Então, essa vai ser a sílaba forte. Fique atento. Contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. Quando a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Então, essas palavrinhas agora, quanto à classificação da sílaba tônica, elas têm um nome meio estranho. Mas vocês vão se acostumar. Então, nós temos aí, quando a última sílaba da palavra for a forte, ela é oxítona. Então, eu tenho aí parabéns, café, anzol, capim e bombom. Então, é a última. Eu vou contar do fim da palavra para o começo. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. Então, olha lá. Estudante, amigo, escola, borracha, felicidade e bola.
Por que que penúltima? Então, vou contar da última sílaba para a primeira. Então, bola, a última sílaba é o lá, a penúltima é o bó. Na palavrinha felicidade, a última sílaba é o D, a penúltima é o dá, que é a sílaba forte. Vamos tentar chamar essa palavrinha para ver se é isso mesmo? Então, eu vou lá na casa da escola, bate palma lá na casa da escola e vou chamar. Escola! Então, qual que demorou mais, que ficou comprido, né? Então, foi o có, tá? Então, a sílaba forte da palavrinha escola é o có. Tem outra dica, toda vez que a sílaba for acentuada, então a sílaba que tem o acento será a sílaba mais forte da palavra, como é o caso aí, ó, parabéns e café. Então, elas têm acento, a última sílaba é a mais forte, né? Se eu chamar o parabéns, parabéns, vou chamar o café, café. Então, é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Agora, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona e é sempre acentuada. Então, as proparoxítonas têm sempre acento. Então, vamos ver lá. Música, acústico, médico, agrônomo, público e átomo. Vamos chamar a música? Vou lá na casa da música, bate palma, música. Então, qual que ficou comprido aí na hora de eu chamar? Que sílaba que ficou comprida? Então, o mu. E eu sei que é a mais forte porque ela tem acento. Vamos praticar. Número 1. Complete o quadro com a separação das sílabas e a sílaba tônica de cada uma. Então, tem a palavrinha hábito, matemática, criança, Barnabé, saci e estojo. Então, vou lá, ó. Vou separar a palavrinha hábito. Então, vai ficar a, tracinho, bi, tracinho, to. Então, qual que é a sílaba mais forte? Vamos chamar o hábito? Hábito. Então, qual que ficou comprida aí? Que sílaba que ficou comprida? Então, o A, o H e o A. Então, essa vai ser a minha sílaba tônica. Vou chamar todas as palavrinhas, separá-las e colocar a sílaba tônica, tá bom? Na número 2. Numere as palavras de acordo com a classificação da sílaba tônica. Então, eu vou olhar aí e vou ver se é a última sílaba forte, a penúltima sílaba forte ou a antepenúltima. Lembrando, quando for a última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Lembra de chamar a palavrinha. Por exemplo, a palavra pássaro. Vou chamar o pássaro. Pássaro. Qual que ficou comprida aí? Que sílaba que ficou longo, né? Quando eu falei. Então, a sílaba pá. Então, ro é a última sílaba, sa é a penúltima sílaba e pá é a antepenúltima. Então, se a antepenúltima é forte, ela é proparoxítona. Vamos ver um outro exemplo aí. Então, eu tenho a palavrinha urubu. Vou chamar a palavra urubu. Então, que sílaba que ficou longa aí? O bu. Então, é a última sílaba da palavrinha. Então, quando a última sílaba for forte, ela é oxítona, tá bom? E aí, vamos dar um outro exemplo. Na palavrinha casa, vou chamar a casa. Casa. Então, que sílaba que ficou longa? Então, a sílaba K. Então, a última sílaba za, né? Que é za. E a penúltima sílaba K. Então, quando a penúltima sílaba for a forte, ela é paroxítona, tá bom? Então, vocês vão fazer com as outras palavrinhas. Para ficar mais fácil, circule aquela que é a mais forte, a sílaba tônica, para depois vocês classificá-las, tá bom? Em oxítona, quando for a última sílaba, paroxítona, a penúltima sílaba, e
proparoxítona a antepenúltima sílaba, contando sempre do final para o começo da palavra, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e até a próxima aula.